Fala aí, galera desse canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo. Bom, como o título do vídeo já fala, hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre Kubernetes. Então, nós vamos sair um pouquinho da história e ter um cluster implantado na nossa máquina, zero custo. Bom, o que é Kubernetes? A Kubernetes é uma ferramenta para orquestrar containers. Mas antes de falar de Kubernetes, eu preciso falar sobre máquinas virtuais e vocês vão entender o porquê que eu preciso falar sobre isso. Máquina virtual nada mais é do que dentro de um mesmo computador, de um mesmo hardware, né, CPU, memória, disco, nós conseguimos executar vários pequenos computadores ali dentro, de forma com que a totalidade daquelas máquinas e mais o host, o SO do host, não ultrapasse a quantidade de recursos disponíveis no hardware, de forma com que você reuse mais esse recurso de hardware que você tem. E esse é o intuito da virtualização também. Dada uma especificação de hardware, principalmente em empresas de servidores enormes como 192 vCPU, 1,5 TB de memória RAM, storages, petabytes de storage, a gente consiga criar inúmeras máquinas ali para reusar melhor aquele recurso. E não adianta num PC de 192 não colocar um SO, um Windows só para poder rodar o serviço em cima. Não, não faz nem sentido fazer isso. Então, o objetivo da virtualização é esse: é a gente ter um melhor reuso desse hardware juntamente com o isolamento de processo e de ambiente ali, de aplicações e tudo mais. Então, para isso que serve a VM. Existem vídeos aqui, eu já dei uma olhada, existem alguns vídeos no YouTube explicando como você constrói, como você faz, o porquê. Entrando um pouquinho mais de detalhes, tá? Recomendo vocês, se você não tem uma totalidade no conhecimento, tá com mais dúvidas, né? Dá uma olhadinha, vai ter muitos vídeos explicando e focado em máquina virtual aqui no YouTube, tá bom? Como tudo na computação, né? Tem os prós e os contras, ou os problemas, talvez. E o problema da virtualização é o custo de você ter uma infraestrutura virtualizada, no sentido de... Eu vou falar aqui muito na virtualização, né? Todo o foco aqui vai ser voltado às aplicações, né? Do porquê, pensando, relacionando com aplicações. Então, vamos supor, você tem uma aplicação em Python 2 e Python 3. Vamos colocar que você tenha isso. Você não vai conseguir rodar num SO único ali, numa única máquina, as duas aplicações ao mesmo tempo, porque as versões de Python vão se conflitar, assim como a versão das aplicações também vão se conflitar ali, porque um usa Python 2, usa Python 3, e aí os dois não se batem, então você precisa isolar esses ambientes. Então, começou essa questão, né, de isolar os ambientes para poder publicar as aplicações de versões distintas de framework. E aí, com tudo isso, veio a questão do container. Não vou nem falar do Docker. O Docker é uma coisa muito nova. Veio a questão do container, que é uma discussão que já existe desde 1970, pelas minhas pesquisas aqui, que como que a gente pode, dentro do mesmo SO, aproveitando o kernel, isolar os processos para que um não conflite com o outro, justamente para que, em vez de a gente ter que virtualizar, criar sempre uma máquina virtual, a gente não possa, no mesmo host, executar processos distintos que não vão se chocar, vamos dizer. Então, é uma discussão que já faz muito tempo que ela existe, de maneira com que seja mais fácil e mais portável a gente tirar um processo de um ambiente, do ambiente A, colocar no ambiente B, no ambiente C, de criar novos processos e fazer um melhor reuso desse hardware sem a necessidade de ter uma infraestrutura de virtualização, tá? Então, os containers vêm sendo discutidos há já algum tempo, só que antes, talvez seja um pré-Docker e um pós-Docker. Vou colocar nisso, pode não estar 100% correto. Posso estar falando besteira e quem souber mais aí pode comentar. Antes do Docker em si, nós não tínhamos uma normalização de como utilizar os containers, principalmente em Linux. No Windows isso nem era cogitado ainda. Como que a gente faz essa separação, essa containerização dentro do Linux? Então, era um conhecimento mais avançado, provavelmente só para quem era um sysadmin assim Linux desde criança, né? O cara comia Linux no café da manhã, conseguia fazer esse tipo de processo. E lógico, né? Foram sendo desenvolvidas várias soluções para poder facilitar esse acesso, mas mesmo assim ainda era algo complexo, até que surgiu o Docker. O Docker veio e gerou, além de uma interface
fácil, muito mais amigável de se trabalhar, uma padronização de como os containers são criados e são executados nos ambientes, para justamente todo mundo conseguir ter acesso. E aí, quando a gente fala da nossa aplicação agora, a gente cria um container com Python 2, um container com Python 3 e os dois executam no mesmo host e um não conflita com o outro. E lógico, se tornou muito mais leve o escalonamento das aplicações, o reuso de recurso e também a questão da configuração, visto que a gente não precisa mais configurar toda uma stack de SO, de configurações de rede, não precisa mais de tudo isso. A gente instala ali uma camadinha a mais no nosso SO e ele trabalha no isolamento desses processos e no reuso desse hardware, desse SO. No entanto, o problema disso é, à medida com que o número de containers cresce, o gerenciamento vai se tornando mais difícil. 10 containers, ok. 20 containers, ok. 100 containers rodando numa máquina, caramba, já tá pesado para gerenciar. E aí, se você pegar ainda, você tem, sei lá, 3, 4, 5 hosts, um número muito grande de containers, você acaba tendo uma complexidade, um problema aí nessa gestão desses containers. Então, surgiu o Kubernetes. O Kubernetes surgiu dentro do Google. Ele se chamava Borg e era uma solução proprietária ali do Google que eles já utilizavam. E o Google já utilizava essa questão de containerização dos serviços, porque o Google é o Google, né? Então ele tem que escalonar os serviços deles, eles têm que estar sempre online ali para poder que as pessoas continuem vivendo, basicamente. E aí surgiu o Kubernetes na comunidade, graças a essa solução que o Google disponibilizou. E o Kubernetes veio justamente atacando esse ponto da gestão. Então agora eu não preciso mais ficar monitorando o tempo todo os meus containers para saber se eles estão executando ou não. O Kubernetes toma conta disso e ele vai visualizar, pô, o container travou, vou restartar. Eu preciso escalonar porque esse aqui já está chegando no limite de recurso, vou escalonar. O Kubernetes veio neste intuito de resolver esses problemas que o Docker gerou. Gerou não, né? Gerou? Gerou, porque, né, até então não tinha esses problemas. O Docker veio, trouxe essa facilidade, gerou esses novos problemas e o Kubernetes veio e resolveu esses problemas. E aí hoje a gente tem uma ferramenta que nos possibilita o melhor uso de recurso de hardware e voltando de novo, né? A gente tem duas premissas: hardware e versão de aplicação, ou melhor, entrega de aplicação. A gente precisa sempre otimizar o máximo possível o uso do nosso hardware e sempre manter o serviço online ali, independente se está tendo uma tempestade, se tem 1 milhão de pessoas acessando o serviço, a gente precisa manter aquele serviço de pé, reusando o máximo possível de hardware, o máximo possível de recurso presente nos computadores, tá? Então, esse é o objetivo do Kubernetes, tá? Por isso que eu falei que não era necessariamente falar só do Kubernetes, a gente precisava entender qual a necessidade que todos esses recursos tecnológicos vêm atendendo. Então, vamos voltar, né? Fazer uma recapitulação. Na época, pré-2000, vamos dizer, quando a computação ainda, quando a internet não era isso que a gente já conhece hoje, já tinha uma discussão, já tinha um entendimento de que precisava fazer esse reuso. Depois, pós-2000 ali, a gente começou a ter difundir esse conhecimento dos processos, do chroot, do cgroup, que são os recursos do Linux que fazem essa questão do isolamento ali, que agora eu vou falar, não sei exatamente como eles fazem isso, porque eu não pesquisei, eu só sei que o Docker usa esses recursos ali dentro para fazer esse isolamento dos containers, e a gente vem para o Kubernetes que nos traz a orquestração desses clusters de maneira mais facilitada, trabalhando de uma maneira muito mais, entre aspas, simples para se fazer um deploy de uma aplicação. Nesse vídeo é a parte teórica, a parte 1, para colocar todo mundo no mesmo nível, para a gente entender o porquê que algumas coisas vão acontecer daqui para frente, tá? Neste canal. Então já pula para o próximo vídeo. Nos vemos lá.